Eu sempre digo que as maiores experiências que eu vivi em Deus na minha vida sempre esteve ligado à minha família, à minha esposa e os meus filhos. A minha casa é o principal ambiente de transformação no meu caráter. A nossa família é, sem sombra de dúvida, a principal ferramenta, o principal ambiente onde Deus trabalha nosso caráter, onde Deus trabalha a nossa vida. E recentemente eu e minha esposa tivemos uma direção de procurar uma Bíblia, né, que não fosse aquela Bíblia só de historinhas, 5 pães e 2 peixinhos, Davi matando Golias, mas fosse a história bíblica numa linguagem para criança. E eu demorei, mas achei uma Bíblia fantástica com toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse. E é interessante que eu comecei, a gente já tem esse costume de todos os dias eu sentar com as minhas filhas antes delas dormirem, orarem com elas, ler uma história e ter um tempo com elas. E a gente começou a ter esse tempo junto, lendo a Bíblia. A gente começou lá em Gênesis, falando da criação do mundo, depois a criação do homem e da mulher, depois a queda. Quando chegou na queda, minha filha Sara começou a fazer muitas perguntas. Primeiro ela começou a perguntar quando eu disse que no princípio era Deus. E ela falou, mas como era Deus? Quem criou Deus? Aí eu, na linguagem dela, eu fui falando que Deus não foi criado, por isso que ele é Deus, ele é o primeiro e tal, explicando tudo isso. Quando chegou na queda do homem, ela levou aquele impacto do Adão e da mulher dele ter sido expulsos do Éden. E aí, a partir disso, como eu sempre faço uma aplicação pessoal. No segundo dia eu fiz a aplicação pessoal da queda. E fiz toda essa comparação da queda com a salvação em Cristo Jesus. Só que Deus me deu tanta graça para falar a respeito do plano de salvação em Cristo Jesus para as minhas filhas, que a minha filha Sara, de 8 anos, entrou em pânico. Ela falou, meu Deus, eu preciso ter a vida eterna. Eu quero ir para o céu, eu quero viver com Deus. Foi aí que ela entregou a vida dela para Jesus numa experiência fantástica ali no quarto. E a minha filha Sara, a Júlia, de 5 aninhos, só ali interagindo e tentando também responder. Mas a conversão com a Sara foi incrível, assim. A maneira como ela entregou a vida para Jesus, a oração dela, abrindo o coração dela para receber a Cristo, foi fantástico. No terceiro dia a gente foi falar a respeito do Caim, que matou Abel. E aí eu mostrei para as minhas filhas que isso foi fruto do pecado de Adão. O que o pecado faz? E aquilo assustou ela a respeito do pecado. E eu, na linguagem de criança, comecei a falar a respeito de tantas coisas que o pecado faz na nossa vida e na vida da humanidade. E no terceiro dia a gente falou a respeito de Noé. Quando eu falei de Noé, eu fui fazer a aplicação e eu apliquei lá a arca, né, como a vida cristã, a vida de igreja, tudo isso que a gente vive de vida cristã, de conversão. Falei que Noé, mais a família dele, falando que o mundo seria destruído e ninguém acreditava, eu falando da salvação que as pessoas não acreditam e deboche. E aí eu apliquei a questão de Deus destruindo o mundo. E interessante que eu falei a respeito de Noé que andava com Deus. Eu falei, no meio de uma geração totalmente corrompida, na linguagem de criança, Noé andava com Deus. E eu falei sobre andar com Deus. E eu falei que nós procuramos andar com Deus, que a gente faz de tudo para andar com Deus. Falei da mãe dela que anda com Deus, falei de mim que anda com Deus, falei da minha casa que anda com Deus. E aquilo impactou ela muito forte. E depois eu falei a respeito dessa geração de pecado que nós temos hoje, comparando com a geração de Noé. E depois eu falei que assim como o mundo foi destruído, Deus destruiu o mundo com água. Eu falei para ela que Deus vai destruir o mundo com fogo. Foi aí que eu falei do inferno. E por que as pessoas vão para o inferno? E que lá no inferno as pessoas vão queimar a eternidade. E ela ficou assustada. E ela falou, eu nunca quero ir para o inferno, pai. Eu quero viver uma vida de santidade. Na linguagem de criança. E a primeira coisa que ela falou foi, pai, por favor, vamos falar com fulana, com Beltrano, porque eles vivem em pecado. E eles vão para o inferno.
Por que eu estou falando isso? Porque minha filha teve uma experiência muito forte, está tendo uma experiência muito impactante em saber que Deus salva nossas vidas do inferno. E que o plano de salvação é nos salvar da condenação, nos salvar do inferno. Sabe, irmãos, hoje existe uma grande questão entre os líderes, entre os pastores, conselheiros, pregadores. Por que boa parte das pessoas que frequentam os nossos cultos continuam escravos de pecado? E mesmo amando a Deus, indo para a igreja toda semana, não tem vida transformada? Sabe que a experiência que eu estou tendo com as minhas filhas, principalmente com a minha filha Sara, mostra o grande erro que nós estamos cometendo hoje com a conversão das pessoas? Sabe por quê? As pessoas hoje estão indo para a igreja sem ter convicção de pecado, gente. Você sabe por que a gente está produzindo essa geração de crente que não nasceu de novo? Falsos cristãos. Pessoas que gostam da igreja, frequentam as igrejas, amam a igreja, fazem cursos, escolas, seminários, mas nunca têm vida transformada. Você sabe por quê? Porque não há convicção de pecado, não há convicção de que elas irão para o inferno se elas continuarem com essa vida de pecado. Queridos, eu vi sinais práticos na vida da minha filha quando ela compreendeu que ela pode ir para o inferno. Gente, nós estamos apresentando um evangelho onde as pessoas vêm para converter pulando de alegria. A gente faz as nossas faixas, as nossas placas. Os batismos são as pessoas saindo das águas dando piruetas alegres. As pessoas só faltam dar de ponta dentro dos batistérios, dentro das piscinas. Não que não tenha alegria, não que não seja importante um momento de alegria, mas precisa ter quebrantamento, convicção de pecado, consciência de que Deus vai te mandar para o inferno. Mas Eurípides, as pessoas têm que ir para Jesus com medo de ir para o inferno? Sim. Também isso. Acho que está faltando isso na conversão das pessoas. As pessoas estão vendo vida cristã como um oba-oba, onde as pessoas chegam aplaudindo, soltando foguete. O momento da conversão é um momento de contrição. Quando nós chegamos diante de Deus, a gente está envergonhado pela vida de pecado que a gente tem. É momento de jogar cinzas na cabeça e falar: misericórdia, miserável homem que sou, aparta-te de mim que sou pecador. Todas as pessoas que tiveram um encontro real com Cristo se sentiram pecadores, mas hoje não. As pessoas estão indo para as nossas igrejas, são 8 cultos no domingo, dando filas que dão volta num quarteirão para ver um show, para pular, sabe? Para ir para uma igreja, para ter a semana toda de pecado, mas no final do final de semana vai ser amada por Deus. Não, amada, a gente é amado por Deus, mas antes da gente ser amado por Deus, a gente precisa se sentir condenado por Deus, pela vida de pecado. Jesus falou isso para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno. Deus amou, mas também manda para o inferno. E é isso que as pessoas não estão tendo consciência. Minha filha Sara entrou em crise, em saber que ela pode ir para o inferno. E eu falei: se você não abrir seu coração e não receber a Jesus Cristo como seu Senhor, e viver uma vida de santidade, na linguagem de criança, você vai para o inferno. E aí não foi linguagem de criança, foi claro. Escute, meu irmão. Hebreus 1,6 diz: aquele que começou a boa obra há de completá-la. Posso falar uma coisa para você? Sabe o que é conversão? É a obra que Deus começou na nossa vida. Todas as pessoas que convertem, Deus começa uma obra na vida delas e completa. Essa história de você falar que é convertido, que está na igreja, mas não tem obra de Deus na sua vida. Onde está a obra de Deus na sua vida? Me mostra o trabalhar de Deus na sua vida. Me mostra que você é mais santo do que ano passado. Querido, escute, Deus está trabalhando na nossa vida e essa obra é constante. Se não existe uma obra de Deus na nossa vida, tem alguma coisa errada.
Você só é simpatizante do evangelho. A gente vai lá, faz uma oração com você e você se declara convertido. Não, tem que ter obra. Eu tenho que começar a ver Deus agindo na vida da minha filha. Eu tenho que começar a ver Deus agindo na vida dela para ela ter uma vida de santidade, não mentir, não viver em pecado. Pessoas que vão para a igreja, mas continuam uma vida de pecado, não experimentou novo nascimento, não experimentou conversão. Interessante que Hebreus 12:7 fala, né? Que se Deus nos chamou se Deus nos disciplina é porque nós somos filhos. Presta atenção. Disciplina é surra. Disciplina é punição também. Mas posso falar uma coisa para você? Minhas filhas vivem uma vida de disciplina. Mas não é porque elas erram. Não é porque elas erraram. Eu não dou disciplina para minha filha escovar o dente, se arrumar para a escola, dormir 9 horas, não ficar vendo celular durante a semana, as tarefas. Não é porque elas estão erradas, porque elas têm que ter disciplina. Deus está constantemente nos disciplinando, mesmo que a gente não esteja em pecado, nos ensinando, nos corrigindo. Interessante o texto lá de Romanos 9:13, onde diz: Deus amou Jacó, mas rejeitou a Esaú. Irmãos, Deus amou Jacó, e presta atenção, desde quando você vê a história de Jacó, Jacó sem caráter, Jacó desonesto, Jacó mentiroso, manipulador, mas Deus trabalha na vida de Jacó. Sabe por que Deus amou Jacó? Porque Deus nunca parou de trabalhar no caráter de Jacó. Você sabe por que Deus amou Jacó? Porque Deus nunca deixou de disciplinar Jacó. Você sabe por que Deus amou Jacó? Porque Deus não aceitou pecado na vida de Jacó. E pior, Deus rejeitou a Esaú. Você sabe o que é ser rejeitado por Deus? É Deus não trabalhar na sua vida. Se Deus não trabalha na sua vida, se não há obra de Deus na sua vida, se você é a mesma pessoa que era tantos anos atrás, não há obra de Deus na sua vida. Se não há obra, não há conversão. Talvez você comece a dar os passos na conversão, admitindo que você nunca passou por novo nascimento. Querido, é impossível alguém nascer de novo e ser escravo de pecado. É impossível uma pessoa nascer de novo e estar preso na homossexualidade. É impossível alguém nascer de novo e estar preso no adultério, na pornografia, na desonestidade, na mentira. É impossível. Se você vive uma vida de pecado, não existe o trabalhar de Deus na sua vida. Mas se você percebe que você não é a mesma pessoa de um ano atrás, amado, eu não sou a mesma pessoa de um ano atrás. Eu não sou a mesma pessoa de um mês atrás, gente. Deus produziu algo na minha vida 1 semana, 2 semanas atrás que me fez ser diferente hoje. Eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Deus me livre eu ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. Misericórdia ser a mesma pessoa de 20 anos atrás. E eu não serei a mesma pessoa daqui a 1 ano. E com certeza talvez não vou ser nem a mesma pessoa daqui a 1 mês. É o trabalhar de Deus na nossa vida. É o trabalhar de Deus. Mas sabe como é que essa obra começa? Arrependimento, confissão, mudança de caráter. Novo nascimento significa abandonar o pecado. E essa experiência que eu estou vivendo com as minhas filhas, através das Escrituras, mostram o trabalhar de Deus que começa com arrependimento. Um dia fomos expulsos do jardim de Deus, pela vida de pecado que a gente tinha. O texto fala que eles foram tirados do jardim para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Jesus. Não tem como ter acesso à árvore da vida e ter uma vida de pecado. Não tem como. Não tem como ter uma vida plena, santa, próspera, se você vive uma vida de pecado. Infelizmente, eu tive que falar isso para minha filha. Se você não receber a Cristo e se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Eu queria deixar essa reflexão com você. Deus abençoe.